Um relatório financeiro geralmente evoca aquela imagem de um amontoado árido de planilhas intermináveis, né? Cheio de números minúsculos e umas notas de rodapé impenetráveis. É, aquela coisa bem burocrática mesmo. Exato. Mas a nossa análise de hoje propõe uma lente, assim, completamente diferente para quem nos ouve. Imagina que esse documento seja, na verdade, o perfil de um aplicativo de relacionamentos, só que no mundo corporativo. Olha, essa analogia é muito boa. Né? A empresa está lá na vitrine, tentando exibir a sua melhor versão para atrair os interessados, captar recursos, dar aquele match e formar parcerias de longo prazo. Uhum. E o desafio central dessa dinâmica é meio óbvio, né? O que impede essa entidade de usar, tipo, filtros excessivos ou omitir umas falhas graves só para parecer mais atraente do que ela realmente é? Pois é, no Tinder o máximo que acontece é um encontro ruim, mas no mercado... Exato, no mercado financeiro, um perfil maquiado não causa só um encontro ruim. Ele causa falências sistêmicas e perda de bilhões. É por isso que existe uma arquitetura de regras extremamente rigorosa, sabe, para garantir que a realidade nua e crua seja mostrada. E é exatamente essa arquitetura que a gente vai desconstruir hoje. O nosso mergulho profundo tem como base um material fascinante, que é um livro digital de contabilidade avançada, desenhado especificamente para concursos públicos de altíssima performance. É um material denso? Muito. É um texto super focado na aplicação implacável das normas, cheio daquelas armadilhas interpretativas e definições puristas sobre o CPC 00, que, para quem não sabe, é a estrutura conceitual básica da contabilidade no Brasil. E o que torna esse documento, o CPC 00, tão crítico é que ele não é só um manual de preenchimento de formulário, sabe? Ele dita a filosofia mesmo por trás da informação. E a nossa missão hoje é justamente entender como o mercado obriga as empresas a contarem a verdade econômica, né? Exatamente. A gente vai investigar quem de fato detém o poder sobre essas informações, como a norma lida com aquele conflito constante entre ser rápido e ser preciso, e de que forma os blocos fundamentais de um balanço são construídos. Para evitar fraudes legalizadas, basicamente. Isso, para blindar o sistema. Então, para começar a resolver esse mistério da verdade econômica, a gente precisa definir quem é a vítima potencial de uma informação manipulada, certo? Porque antes de julgar as regras do jogo, a gente tem que entender para quem o jogo é jogado. Com certeza. E o material base estabelece logo de cara o grande propósito do relatório financeiro de propósito geral, que é fornecer informações úteis para decisões sobre a oferta de recursos à entidade. Ou seja, apoiar as decisões de quem vai comprar ações, de quem vai emprestar dinheiro ou segurar títulos de dívida. O termo técnico que a norma usa para esse pessoal é usuários primários. E esse grupo é composto exclusivamente por investidores, credores por empréstimos e outros credores. Tanto os atuais quanto os potenciais, né? Uhum. Tanto os que já estão na empresa quanto os que estão pensando em entrar. E o aspecto fundamental aqui, a chave para entender isso, é o mecanismo da assimetria de informação. Como assim? Esses agentes eles são considerados os usuários primários por uma razão muito simples e brutal. Eles estão do lado de fora dos muros da corporação. Ah, claro. Eles não têm, tipo, a autoridade ou o crachá de acesso para virar para o departamento financeiro e falar assim, gera um relatório customizado aí para mim com os dados internos. Eles não têm esse poder. Não tem. A única janela que eles têm para olhar lá para dentro das engrenagens da empresa é justamente esse relatório geral divulgado ao mercado. O que nos leva a um paradoxo que, olha, costuma derrubar muita gente em testes de proficiência e análises de mercado, porque a gente pensa assim, pera um pouco, o CEO que administra a empresa de bilhões e o fisco que cobra os impostos, eles não são o foco principal desse relatório? Não são. Por incrível que pareça, não são. A nossa intuição diz que o governo ou a diretoria deveriam ser os maiores interessados nessas regras. Mas a norma os exclui deliberadamente e eu achei isso muito curioso. Mas faz
todo sentido, sabe? Essa exclusão da administração e das autoridades fiscais da categoria de usuários primários faz total sentido sobre essa ótica da assimetria de informação que a gente falou. Porque ele já tem os dados. Exato. A diretoria executiva, ela tem a chave da despensa. Se o CEO quiser saber o custo exato de produção de um parafuso hoje, em tempo real, ele só aciona o sistema de gestão interna. Ele não vai esperar o balanço trimestral sair. Verdade. E o fisco? Já os reguladores e o fisco, eles têm um monopólio da força legal, né? Eles podem ir por meio de leis, de decretos, simplesmente obrigar a entidade a entregar declarações específicas no formato que o governo bem entender. Uma analogia ajuda a cristalizar bem essa dinâmica para nossa audiência. Pensa no relatório financeiro como o cardápio de um restaurante de alta gastronomia. Boa. O cardápio, com toda a descrição detalhada lá dos ingredientes, as fotos bonitas, os preços, ele é desenhado milimetricamente para os clientes que estão no salão, certo? O cliente está lá avaliando se vai ou não gastar o dinheiro dele ali. Uhum. O chefe de cozinha, ele não precisa ler o cardápio, ele sabe o que tem na câmara fria. O inspetor da vigilância sanitária também não lê o cardápio, ele entra direto na cozinha com uma prancheta na mão, exigindo ver os alvarás. Então, o relatório de propósito geral é, na verdade, o cardápio do investidor. Perfeito, é exatamente isso. E com esse público-alvo já bem definido, o próximo passo da norma é estabelecer como garantir que, o hambúrguer fotografado lá no cardápio seja idêntico ao hambúrguer servido na mesa. É aí que a coisa complica. Pois é. É aqui que o material introduz as características qualitativas da informação. O objetivo é basicamente blindar o mercado contra ilusões de ótica. E o alicerce dessa blindagem repousa sobre duas características qualitativas fundamentais, tá? Sem elas, qualquer número perde instantaneamente a sua utilidade. Que são o R2, né? Relevância e representação fidedigna. Exatamente. Vamos dissecar a irrelevância primeiro. Vamos lá. A literatura dita que a informação precisa ter a capacidade de fazer diferença nas decisões. E, na prática, isso exige que o dado fornecido tenha valor preditivo, ou seja, ajudando a traçar cenários futuros sobre fluxos de caixa. Ajudar a prever o que vem por aí. Isso. Ou valor confirmatório, que serve para validar ou ajustar aquelas expectativas que foram criadas em anos anteriores. Entendi. E tem também um braço prático dessa relevância, que é chamado de materialidade. Ela atua meio que como um filtro contra ruídos. Tipo um filtro de spam do balanço? Porque, pensa bem, não faz sentido um conglomerado global gigante poluir o balanço dele detalhando a compra de material de escritório, né? Clipes de papel. Porque essa omissão não altera a tese de investimento de absolutamente ninguém. Tá, então a relevância é entregar a informação que realmente importa para a decisão. Mas me parece que o desafio se agiganta na segunda característica fundamental, que é a representação fidedigna. Sem dúvida, e o buraco é mais embaixo. A norma determina que a contabilidade deve retratar a substância do fenômeno econômico e não apenas a sua forma legal. Isso é indiscutivelmente uma das ferramentas mais sofisticadas da contabilidade moderna que a gente viu no material. Porque um retrato fidedigno precisa de 3 coisas. Ele tem que ser completo, neutro e isento de erros. Uhum. Contudo, essa busca pela neutralidade e pela verdade econômica frequentemente entra em rota de colisão com a documentação jurídica formal. Muito. Acontece o tempo todo. Então, pera um pouco. Esse conceito da essência prevalecendo sobre a forma legal, ele muda completamente o nível do jogo. Quer dizer que um documento, um contrato, pode estar perfeitamente redigido por um exército de advogados, assinado ou registrado em cartório, tudo blindado juridicamente. Sim. E ainda assim, a contabilidade pode olhar para aquele papel e classificar a operação como enganosa do ponto de vista econômico. Exato. E ela vai classificar como enganosa se for o caso. Tem um exemplo muito clássico que as fontes trazem e que ilustra muito bem esse abismo entre o jurídico e o econômico, que é o arrendamento mercantil financeiro. O famoso leasing. O leasing. Tipo um leasing de máquinas pesadas. Se você for olhar juridicamente, a roupagem dele é de um simples contrato de aluguel. A empresa paga prestações mensais e a titularidade da máquina continua lá em nome do banco. Certo.
Então, se a gente olhar só para a forma legal, a empresa não tem uma máquina. Ela tem apenas uma despesa recorrente ali de aluguel. Mas, sob a lupa da essência econômica, a história muda de figura, né? Porque se esse contrato de aluguel dura, sei lá, o tempo exato da vida útil inteira daquela máquina, e se a empresa arrendatária é quem assume os riscos, quem paga os seguros e tira todo o proveito da capacidade produtiva daquele equipamento, a contabilidade simplesmente rasga a fantasia do aluguel? Rasga completamente, porque a essência desse fenômeno é, na verdade, uma compra financiada. A empresa, na prática, comprou a máquina e pegou um empréstimo com um banco para pagar. Nossa, faz todo sentido. Então, o CPC 00 obriga que esse equipamento apareça no balanço como um ativo e a dívida futura como um passivo. É literalmente a caça à verdade por trás do papel. E essa caça à verdade, ela nos leva a uma das discussões mais complexas das nossas fontes e que afeta diretamente essas características fundamentais que são as bases de mensuração. Porque, assim, se a essência econômica dita as regras, como é que a gente coloca um preço de etiqueta confiável nessa essência? Esse é o calcanhar de Aquiles, né? O material ele divide as opções basicamente entre o custo histórico e o valor atual. E essa bifurcação é o coração de muita volatilidade no mercado. Quem nos ouve precisa prestar atenção nisso. O custo histórico é aquele valor que a empresa pagou lá no passado para adquirir um ativo. É uma base muito fundamentada em notas fiscais, em contratos originais. Sim, é o valor de nota. Então, se a empresa comprou um terreno no centro financeiro de uma metrópole, sei lá, em 1990, por R$100 mil, o custo histórico mantém esse valor lá, congelado. Exato. E o ponto forte do custo histórico é justamente que ele proporciona uma representação fidedigna quase inabalável nesse quesito de ser isento de erros de verificação. Afinal, tem um recibo lá comprovando a transação. É preto no branco. É. O grande problema é que, 40 anos depois, aquele mesmo terreno no centro da metrópole pode valer tipo 100 milhões de reais. Com certeza. E apresentar um ativo de 100 milhões no balanço por apenas 100 mil, isso simplesmente destrói a relevância da informação. É um dado que perdeu completamente o seu valor preditivo. Não serve para nada hoje. Pois é, para o usuário primário tomar uma decisão de investimento hoje, o custo de décadas atrás é inútil. E aí, para corrigir essa perda de relevância, a estrutura conceitual oferece a base do valor atual, que inclui, entre outras coisas, o famoso valor justo. E esse valor justo reflete o preço que seria recebido pela venda daquele ativo no mercado de hoje, o que é uma injeção gigantesca de relevância no relatório, né? Total. Porque reflete o cenário econômico do momento exato em que a decisão de investimento está sendo tomada. Mas tem o contraponto a isso, claro. O valor atual, ele frequentemente exige estimativas, projeções de fluxo de caixa futuro e uns modelos matemáticos bem complexos. Principalmente se não tem um mercado muito ativo para aquele bem específico, né? Exatamente. Ao injetar essas estimativas, o que acontece? Você acaba sacrificando uma parcela daquela verificabilidade pura do recibo antigo, gerando um risco bem maior de vieses otimistas, sabe? Por parte da administração. É um cabo de guerra constante. Nossa, imagina. A estrutura conceitual, então, exige que as empresas naveguem por essas escolhas, justificando sempre qual base fornece a informação mais útil e fiel para o investidor. É o tempo todo justificando as escolhas. E já que você tocou nessa questão da verificabilidade, esse é o gancho perfeito para a gente entender como o motor da relevância e as rodas da representação fidedigna conseguem rodar no asfalto irregular do mercado. É aqui que entram os refinamentos da informação. As características de melhoria. Isso. Elas são classificadas no material como características qualitativas de melhoria. E para facilitar a memória, o material até traz aquele mnemônico do COM2TV. São 4 pilares que amplificam a utilidade dos dados: comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. O fascinante sobre essas características de melhoria é que elas não funcionam numa harmonia absoluta, sabe? Elas exigem umas concessões o tempo todo. Trade-offs. Trade-offs constantes. A comparabilidade, por exemplo, é a única característica de todas que exige no mínimo 2 itens. Nenhuma métrica financeira existe assim no vácuo.
Não tem como comparar algo consigo mesmo de forma isolada. Exato. O lucro de uma companhia aérea só faz sentido, só te diz algo, se ele puder ser comparado com o lucro do ano anterior, da própria empresa, ou com a margem operacional de uma concorrente. E a padronização das normas contábeis globais, os IFRS da vida, ela existe primordialmente para viabilizar essa comparabilidade entre mercados diferentes. Faz sentido. E a capacidade de verificação ou verificabilidade me parece ser o antídoto contra aqueles números tirados da cartola, né? Ela garante que diferentes observadores independentes, desde que tenham conhecimento adequado, lógico, conseguiriam rastrear os mesmos dados e chegar a um consenso de que aquela representação é, pelo menos, razoável. Isso. Se a empresa fala, olha, a minha frota de caminhões vale X usando esse modelo matemático aqui. Um auditor externo que aplica o mesmo modelo deve chegar num resultado ali materialmente semelhante. Entendi. E a terceira, a tempestividade? A tempestividade dita que a informação tem que chegar aos tomadores de decisão a tempo de exercer alguma influência. Porque no mercado de capitais, informação velha é exatamente o mesmo que nenhuma informação. E eu imagino que é justamente aqui que o choque entre as características de melhoria fica muito evidente, não é? Fica claríssimo. Porque imagina, para maximizar essa tempestividade e lançar um balanço logo na primeira semana de janeiro, a administração ia precisar estimar um monte de dados que ainda não estão consolidados. O que reduziria drasticamente a capacidade de verificação. Exato. Despenca a verificação. É sempre aquele equilíbrio delicado que o gestor precisa fazer entre a precisão absoluta e a velocidade de entrega. E aí a gente chega na quarta característica de melhoria, que é a compreensibilidade. E essa, confessou que eu achei que gera muita confusão. A norma pede que a apresentação seja clara e concisa. Contudo, a gente sabe que relatórios financeiros são famosos por serem labirintos lógicos. São bem densos. Né? Os derivativos financeiros exóticos, aquelas fusões estruturadas em paraísos fiscais, contratos de longo prazo, super cheios de nuances. Como é que a estrutura conceitual exige clareza e concisão de algo que é essencialmente complexo? Eles estão pedindo um milagre. Lendo assim, parece que estão pedindo um milagre mesmo. Mas a premissa subjacente aí à compreensibilidade não é, nivelar a informação por baixo. Exigir clareza não significa omitir as complexidades só para tornar a leitura mais gostosinha, sabe? Ah, tá. O material até é bem assertivo nisso, né? Se retirar a informação sobre fenômeno complexo, o relator fica enganoso. E potencialmente muito perigoso. A estrutura conceitual ela assume a existência de uma figura muito importante, que é o usuário primário diligente. Que seria quem? Seria alguém que já tem um conhecimento razoável de negócios e atividades econômicas e que, principalmente, está disposto a estudar essas informações com rigor. Então, se a operação da empresa é altamente complexa, a explicação lá na nota explicativa vai ser complexa. E cabe ao investidor ter o ferramental para decodificar isso ou, no mínimo, contratar um analista que faça o trabalho por ele. Fantástico. E além de toda essa arquitetura teórica lindíssima, o texto base também impõe uma espécie de âncora de realidade a esse ecossistema, que é a restrição de custo. Produzir dados altamente refinados, testados sobre múltiplas bases, auditados por empresas externas, tudo isso drena recursos enormes. Custa muito dinheiro. Custa. E a contabilidade não vive no mundo das ideias, né? A norma, ela impõe um teste de custo-benefício que é generalizado. Basicamente, o benefício gerado por uma informação reportada precisa obrigatoriamente justificar os custos incorridos para obter e fornecer essa informação. Aquela história do clipe de papel de novo. Se rastrear cada clipe que os funcionários usam custa mais caro de tempo e sistema do que a economia gerada, a contabilidade simplesmente descarta essa métrica. Exatamente. É uma questão de bom senso econômico também. Certo. Então, agora que a gente estabeleceu as regras de conduta de qualidade, a estrutura conceitual passa a definir os tijolos dessa construção. A gente leu no material sobre os elementos das demonstrações contábeis, que são as categorias onde todos os efeitos financeiros das transações vão ser organizados. E eles são separados em dois grandes grupos, o grupo da posição financeira e o grupo do desempenho financeiro. Isso.
A posição financeira é como se fosse um retrato, um inventário daquele exato momento que é capturado lá no balanço patrimonial por meio dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido. Vamos mergulhar no ativo primeiro. A definição técnica trazida pelo material, eu achei que ela desconstrói muito o nosso senso comum. Porque para a maioria das pessoas, ativo é tudo aquilo que a empresa é dona no papel, que está no nome dela. O senso comum diz isso, mas a norma é muito mais profunda. A definição contábil exige que o ativo seja um recurso econômico presente, originado de eventos passados e, crucially, controlado pela entidade. Controle é a palavra-chave aqui, né? O foco foge da propriedade jurídica e vai direto para o poder de direcionar o uso daquele recurso e de reter os benefícios que ele gera, impedindo que os outros façam a mesma coisa. Perfeito. O leasing que a gente citou lá atrás é o exemplo perfeito disso. A empresa controla o benefício da máquina, então ela é um ativo, independentemente de quem tem o papel de propriedade no cartório. Muito claro. E no polo oposto da posição financeira, a gente tem o passivo. O passivo é a obrigação presente da empresa de transferir um recurso econômico, e que também é resultado de um evento que já ocorreu. Ou seja, a empresa não tem como fugir. Não tem. A corporação já se colocou numa posição onde ela não tem mais a capacidade prática de evitar essa saída de dinheiro ou de serviços lá no futuro. E a matemática dessa foto estática da posição financeira se encerra com o patrimônio líquido, né? Que tem uma definição que eu achei incrivelmente elegante. O PL é simplesmente a participação residual. É o resíduo, exato. É o que sobra nos ativos depois que você deduz todos os passivos. A riqueza genuína dos acionistas é, no fim das contas, o resíduo do sucesso operacional. Uma definição super limpa, né? E essa fotografia da posição financeira, ela ganha movimento quando a gente analisa a segunda categoria que você comentou, que é o desempenho financeiro. É o filme da empresa rolando ao longo do tempo, que é demonstrado através das receitas e das despesas. E a dinâmica geral dessas duas é bem direta. As receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos, que acabam inflando lá o patrimônio líquido. Já as despesas são o contrário. É o consumo desses recursos, ou seja, reduções de ativos ou aumentos de passivos que achatam, que diminuem o patrimônio líquido. Tudo lindo até aí. No entanto, o material de alta performance, de onde a gente extraiu a análise de hoje, ele destaca uma das armadilhas conceituais mais clássicas e perigosas da contabilidade. Essa parte é fenomenal. Porque a norma exclui, assim, explicitamente da definição de receitas e despesas qualquer transação feita diretamente com os detentores do patrimônio. E aí a gente entra numa pegadinha que derruba candidatos e confunde até quem já está no mercado. É um raciocínio muito fascinante. Imagina o seguinte: a empresa apura um lucro astronômico no ano e aí decide distribuir dividendos bilionários para os acionistas. Uma festa. Uma festa. Só que há uma saída maciça de caixa ali. O ativo diminui, o dinheiro sai da conta e o patrimônio líquido despenca lá embaixo no momento do pagamento. Qualquer observador casual ia olhar para esse dinheiro saindo pelo ralo e diria: ah, isso é uma despesa. Mas a estrutura conceitual proíbe terminantemente que isso transite no resultado operacional como despesa. Proíbe, porque o raciocínio é muito lógico quando você para pensar. A distribuição de lucros, ela não é o custo de se manter a máquina funcionando. Ela não é a conta de luz, não é salário. Ela é o placar final do jogo. Remunerar o dono é justamente o motivo pelo qual a empresa existe, né? Não é uma despesa administrativa para operar o negócio. E o material mostra que o mesmo isolamento tem que ocorrer se houver um aumento de capital. Então, se os sócios decidem injetar milhões de dinheiro fresco na companhia, os ativos sobem vertiginosamente, o caixa fica cheio, e aí entra o perigo. Imagina se esse aporte do dono fosse classificado como receita. Ia ser o crime perfeito. Uma corporação que está completamente falida operacionalmente ia poder esconder a própria incompetência, mascarando o prejuízo do ano só com o dinheiro que os fundadores colocaram. A receita ia parecer alta, mas o negócio em si não produziu nada. Exatamente isso. Ao expulsar essas movimentações feitas com os donos de dentro da demonstração de desempenho,
A contabilidade cria ali um ambiente totalmente esterilizado. Um ambiente limpo. Isso, onde os investidores de fora podem medir a eficiência pura das operações de negócios que os gestores estão tocando, sem aquelas contaminações do fluxo de caixa que vem ou vai para os donos. Gente, é uma jornada técnica bastante intensa e que mostra bem como os mercados se protegem. Nós decodificamos hoje o manual de regras desse ecossistema e vimos que cada palavra desse CPC 00 existe com um propósito claro de combater a simetria de informação. O alvo exclusivo da informação é o usuário externo, que precisa tomar a decisão de pôr o dinheiro lá ou não. E para que esse usuário não seja enganado, os dados transitam ali na corda bamba entre o custo histórico, que é altamente verificável e seguro, e o valor atual, que é altamente relevante para o dia de hoje. Tudo isso regido por aquela premissa absoluta que a gente discutiu. A essência econômica rasga a forma jurídica quando o objetivo é mostrar a realidade nua e crua. E essa realidade é estruturada cuidadosamente nos blocos de ativos, passivos, receitas e despesas, blindando os números contra as manipulações gerenciais. Quando a gente compreende a mecânica dessas regras de ouro, a leitura que a gente faz do noticiário corporativo, sabe, daquelas empresas na bolsa, ganha uma dimensão completamente outra, porque os debates sobre regulações contábeis não são sobre burocracia, papelada. São sobre calibrações de poder. Exato. São embates constantes sobre como a riqueza da nossa sociedade é medida, reportada e tributada. No fim do dia, a contabilidade é uma linguagem matemática desenhada para tentar sustentar o pilar mais frágil e mais importante do capitalismo global, que é a confiança institucional. Sem isso, nada roda. Sem dúvida nenhuma, é engenharia monumental. E para a gente encerrar o mergulho profundo de hoje, a gente quer deixar no ar um pensamento provocativo para a nossa audiência, algo que desafia os limites do próprio documento que acabamos de estudar. A estrutura conceitual que delineamos aqui hoje com toda essa obsessão por eventos passados, transferências físicas de recursos e um controle perfeitamente mensurável, ela foi forjada, no fundo, no calor das indústrias tradicionais do século XX. Sim, foi pensada numa era onde a riqueza era majoritariamente tangível, né? Máquinas, terrenos, galpões. Exatamente. E o grande questionamento que fica para o futuro imediato é justamente o choque dessa estrutura clássica contra a realidade invisível da economia digital. Se a gente pensar nas gigantes da tecnologia hoje, o maior motor de geração de caixa delas muitas vezes não se qualifica de forma tão fácil como um ativo, sob aquela definição rígida de controle, advindo de eventos passados imensuráveis. É um limbo. Total! A gente está falando de, bases de dados colossais treinando algoritmos de inteligência artificial de forma orgânica, externalidades de rede absurdas e ecossistemas que são construídos sobre o comportamento imprevisível de bilhões de usuários. Esses bens intangíveis que são gerados ali internamente nas plataformas, eles costumam escapar facilmente aos critérios rígidos da representação fidedigna e do custo histórico. E valem bilhões, né? Valem trilhões. E aí fica a provocação para quem nos ouve. Será que as regras da contabilidade tradicional vão conseguir de alguma forma capturar a essência da riqueza invisível e do conhecimento tecnológico? Ou o mercado financeiro em breve vai ter que reescrever completamente o seu manual da verdade econômica? É um excelente enigma para a gente digerir até a nossa próxima imersão. Até lá! Até a próxima!